1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, diz o seguinte: orai sem cessar. Dentro deste assunto de oração, nós nos sentimos aqui impulsionados por Deus para trazer um despertamento para a igreja do Senhor, pois estamos vivendo uma época de frieza espiritual, uma época de confusão a respeito do entendimento da palavra de Deus. Cada um tem uma visão, cada um tem um ponto de vista. E queremos dizer com isto que os últimos dias são tempo de frieza, tempo de apostasia. E a igreja do Senhor, nós precisamos estarmos atentos. Porque o diabo ele não brinca, ele está operando em muitos lugares por falta de conhecimento da igreja. Aconselho a igreja que leia a palavra de Deus, leia a Bíblia. Medite, reflita. Não se canse de ler a palavra de Deus, pois há uma necessidade. Existe um porquê. Porque a Bíblia é o caminho que nos leva até Deus. É a bússola do cristão. Cristão que não conhece Bíblia está em risco. Ele está correndo o risco de ficar, porque ele não tem entendimento, ele não tem discernimento bíblico, ele não sabe usar a espada do Espírito para lutar contra o inimigo espiritual. E dentro deste assunto aqui, nós queremos abordar alguns pontos que existem orações que Jesus não ouve. Existem orações que Jesus não ouve. Por quê? Porque o povo está sem conhecimento. É lamentável a situação da igreja, muitos empolgados pelo Espírito, mas não têm conhecimento. Então, a Bíblia nos diz que Deus, ele não ouve a pecador. No livro de João, capítulo 9, versículo 31, Jesus está dizendo lá que Deus não ouve a pecador. Mas aquele que teme ao Senhor, Deus ouve. Mas o que está acontecendo? Uma confusão a respeito do entendimento da oração. Existem pessoas que estão dizendo que Deus revelou que existe oração ao contrário, que está fazendo mal à vida de algum cristão, algum vaso, alguma pessoa que se mostra ter o dom de revelação, o dom de profecia, está confuso na interpretação de alguma revelação que tem tido. Porque está dizendo que existem pessoas que estão sofrendo por oração contrária. Deus não escuta oração contrária. Senão, Deus seria injusto, Deus seria um objeto ou um ser controlado pela vontade do homem. Deus ele não está disposto a ouvir oração de vingativo, oração de invejoso, porque tem pessoas que eles não aprenderam a perdoar e eles querem trazer para a vida deles um ponto de vista que se ele amaldiçoar, a pessoa está amaldiçoada. É lamentável a interpretação, a conclusão, o ponto de vista daqueles que não leem a Bíblia. No livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, está escrito: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Existem pessoas que acreditam em oração contrária. Existem pessoas que acreditam em que macumba pega em crente. Existem pessoas cristãs acreditando que o Salmo 91 ele expulsa o mal. Existem pessoas acreditando que quando fizer a oração tem que pedir em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, qual a Bíblia diz no livro de João 14, versículo 13. Tudo que pedirdes ao meu Pai em meu nome, é no nome de Jesus. Lá no livro de... A Bíblia nos diz que no livro de Marcos 16, versículo 17, que estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome farão maravilhas. Mas muitos estão confundindo, estão interpretando de uma forma errada, dizendo que no nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito Santo. Existem pessoas fazendo campanhas em cima da leitura do Salmo 91,
como que o Salmo 91 ele tivesse poder de expulsar o mal. A Bíblia nos deixa esclarecido que todo mal é repreendido pelo poder do nome de Jesus. Não é pelo Salmo 91. Pessoas acreditam, como lamentavelmente pessoas cristãs sem entendimento estão tendo comportamento de católico. Quando há alguma pessoa que é católica, muitos têm um hábito, um costume de deixar a Bíblia aberta no Salmo 91 para expulsar o mal, mas não expulsa a bebida, muitas vezes não expulsa a feitiçaria, não expulsa a traição, não expulsa o mal que muitas vezes entra na vida dos filhos que levam para as drogas, muitas vezes não expulsa. Não tem fundamento, não tem base. Quem expulsa o mal é Jesus. Quando ele entra numa casa, ele faz morada, ele tem o domínio da situação, o domínio das mentes, então ele controla cada vida. E ele promete repreender o mal. Não é no Salmo 91. Existem pessoas que estão se precipitando na forma de interpretação da palavra de Deus. A Bíblia nos diz aqui, nós lemos em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar, mas orar com entendimento. Orar com reflexão bíblica, orar como Jesus ensinou. Existem pessoas que ele ora o Pai Nosso, como pessoas cristãs, oram o Pai Nosso como que é algo que Jesus ensinou. Se nós lemos aqui Mateus, capítulo 6, versículo 6 até o 8, Jesus está dizendo, não useis de palavras repetidas na oração. Pessoas que oram o Pai Nosso sem refletir, oram o Pai Nosso como algo que está gravado em sua mente. Outros oram o Salmo 91, o Pai Nosso, oram o Salmo 46. Na verdade, Salmos não é oração. Salmos é louvor, é cântico. Não tem fundamento para certas reflexões, certos entendimentos. E Jesus deixou o Pai Nosso como exemplo de se orar a Deus. Jesus falou, quando fores orar, orareis assim. Pai nosso que estás no céu. Então exalte a Ele, engrandeça a Ele. Diga que Ele tem todo o poder, que Ele é maravilhoso, que Ele é tremendo, que Ele é perfeito, que Ele é o Rei da Glória. Então, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então exalta Ele, adora Ele, engrandeça Ele. E Ele continua dizendo que depois que engrandeça a Deus, Ele deixou um exemplo. Ele falou assim, agora peça. Aí o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então começar a pedir por suas necessidades. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Então, Jesus ensina, quando você for orar, você lembre-se das pessoas que têm algo contra você, algo mal contra você, ou você tem alguma coisa contra alguém. Se você quer ser perdoado, peça para Deus, para Ele te perdoar, da mesma forma que você perdoa. Então isto é algo para se refletir. E continuando ali o livro de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 6 em diante, está dizendo ali que o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós temos perdoados aquele que nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação. Tem muita coisa para se conversar com Deus. A oração é um diálogo, a oração é uma conversa. Imagina uma pessoa falar a mesma coisa todo dia durante 10 anos da sua vida, você tem que ouvir a mesma coisa. Tem pessoas que parecem um papagaio, pessoas cristãs sem entendimento. Parecem um papagaio, ele fala o que escuta. Ele repete palavras direto. Jesus já sabe o que ele vai falar. Então a oração para ele não é um diálogo. A oração para ele é algo repetitivo, é uma gravação. No livro de Salmo 149, primeiro, está dizendo assim, cantai ao Senhor um cântico novo. Imagina você ouvir o mesmo hino durante um ano da sua vida, o mesmo hino. Enjoa, fica cansativo. Procuramos hinos novos. Então até para Deus, o hino mesmo, o hino todo dia, todos os dias, Ele manda nós criarmos hino novo. Então por isso que tem vários hinos de lançamento. Então na harpa existem vários hinos para ser louvado. Não precisa repetir o mesmo hino todos os dias. Então existem pessoas que quando ele vai orar, ele faz isso aí. Ele ora o Pai Nosso todo dia, palavras repetidas. Jesus falou, não usei de vãs repetições, palavras repetidas. Jesus já sabe, Jesus já conhece. Então não precisamos orar desta forma, precisamos meditar na palavra de Deus.
para que nós possamos alcançar o conhecimento e chegar até o trono de Deus. Pessoas também que oram, a oração que Jesus não ouve, é a oração que se fazem a deuses pagãos. Existem pessoas que oram a santos, oram a deuses, fazem orações. Então esse tipo de oração Jesus não ouve. A oração que ele ouve é de um coração puro, de um coração temente, uma pessoa que está disposta a se humilhar aos pés de Cristo, a conversar com ele, a falar e a poder ouvi-lo também. Porque Jesus ele tem o tempo para falar conosco, ele quer intimidade conosco, ele quer nos revelar coisas grandes. No livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 13, ele fala assim: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jesus quer revelar coisas grandes. Existem pessoas que não têm uma intimidade, não conhecem o mundo espiritual, não conseguem ler a Bíblia. Quando nós temos uma vida de oração, nós temos uma intimidade, temos um aprofundamento com Deus, temos uma permissão, uma capacidade dada pelo Espírito Santo para nós lermos a Bíblia e entendermos. Tem pessoas que falam, cristãos, dizendo que não lê a Bíblia porque não entendem nada. Pessoas que não conseguem passar 10 minutos de oração, pessoas que não conseguem jejuar, nem que seja uma vez por semana. Então é pessoas fracas espiritualmente. Então dessa forma, eles vão a igrejas, muitas vezes de pastores que não têm entendimento, pastores emocionados, que abriram igrejas por conta própria, ou se intitularam pastores por conta própria, ou através de amizade foi separado para ser pastor sem a aprovação de Deus. Deus tem aqueles chamados, o qual ele capacita, o qual ele dá o dom. Tem pessoas que têm vontade de abrir igreja, mas muitas vezes é de olho na renda da igreja. Muitas vezes ele não tem uma correção para a igreja, eles têm medo de corrigir a igreja, com medo de perder as ovelhas e o dízimo diminuir, porque eles não são pastores de Deus, eles são mercenários, eles são pessoas emocionadas com a vida espiritual, não sabem que vão prestar conta diante daquele dia, diante de Jesus, diante daquele dia. Em Hebreus 13, versículo 7 e o 17 está dizendo que o pastor vai prestar conta das ovelhas diante de Deus. Imagina um pastor que não ama a ovelha, não ensina a ovelha, não doutrina a ovelha, não corrige, não disciplina, não orienta. E naquele grande dia, aquelas ovelhas irão se perderem porque não conhecem a verdadeira palavra de Deus, porque foram doutrinados e foram submissos a pastores que não são pastores. Pastores que não foram levantados por Jesus. Lá no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 11 em diante, está dizendo que na igreja existem apóstolos, existem mestres, existem pastores, mas foram levantados por Jesus. Quando Jesus escolhe, ele capacita e ele levanta. Mas muitos hoje, lamentavelmente, estão numa época de apostasia, época de heresia, em a qual as ovelhas estão fáceis de ser conquistadas, porque muitos estão em busca de prosperidade, em busca de cura e em busca de movimentos, de revelação, de profecia, de ouvir línguas estranhas. Mas o verdadeiro evangelho, ele nos ensina o caminho da salvação, que nós possamos meditar mais na palavra de Deus, para nós não sermos enganados e sermos levados por qualquer vento de doutrina. Cada igreja agora tem a sua doutrina. Isto aí é obra do diabo. A Bíblia está dizendo lá, tem várias traduções bíblicas, várias palavras para confundir a mente. Então a Bíblia fala uma coisa, a outra Bíblia fala outra coisa. Como nós vamos entender? Então, se não orar, se não jejuar e não buscar em Deus o discernimento e estar submisso a ouvir o que Deus falar, vai ficar enganado e Jesus vai voltar e vai ficar para a grande tribulação, para a perdição eterna. Então, que nós devemos despertar para meditar na palavra de Deus e orar com entendimento. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 15, para terminar, diz assim: orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento, conhecimento, certeza, sabedoria do céu. Que Deus abençoe no nome de Jesus. Amém.